Vamos lá, povo, continuando a nossa aula sobre movimentos emancipacionistas. No último bloco eu estava falando para vocês sobre a Revolução Pernambucana, as causas da Revolução Pernambucana, e nós paramos no aumento dos impostos criados por Dom João, o príncipe regente que estava aqui no Brasil. Pois inclusive ele vai ser coroado no Brasil com o título de Dom João VI, né, o rei Dom João VI, com a morte da sua mãe, Dona Maria I, a doidona, a louca. Outra causa da Revolução Pernambucana foi a fome, a miséria que atingiu a região, a fome e a miséria que era muito grande, né, na região. Crise econômica, aumento de impostos, né, aí vem a influência das ideias iluministas, a influência da Revolução Francesa, tudo isso vai fazer com que ocorra a Revolução Pernambucana. E o que queriam os revolucionários, né? Os revolucionários eles queriam a proclamação da independência brasileira. Eles queriam a proclamação da independência de Pernambuco e, obviamente, depois a adesão das outras províncias. Eles queriam implantar uma república e a confecção de uma constituição no Brasil. Eles queriam implantar um sistema republicano de governo e queriam, né, elaborar uma constituição para que essa constituição, uma nova constituição, afinal, assim, não nova, desculpe, porque até então não tinha uma constituição, mas eles queriam uma constituição para direcionar, vamos dizer, esse governo republicano no Brasil. Aí eu coloquei até uma gravura para vocês, porque eles também elaboraram uma bandeira, que é a bandeira de Pernambuco hoje, né? E aí eu coloquei, né, os revolucionários ali, né, tremulando a bandeira pernambucana. Depois a gente vê direitinho até a bandeira, olha lá. A Revolução Pernambucana, os revolucionários eles destituíram o governador e eles acabaram implantando um governo provisório. O governador ele ficou sabendo que estavam organizando um movimento revolucionário e o governador ele quis prender esses revoltosos, né, esses revolucionários, só que ele acabou sendo surpreendido. Os revolucionários eles acabaram avançando sobre o governo antes. Eles acabaram avançando sobre o governo antes, o governador ele teve que fugir, ele acabou fugindo para o Rio de Janeiro, o governador era o Caetano Pinto de Miranda, Montenegro, ele fugiu para a cidade do Rio de Janeiro. Logo depois que ele fugiu, foi proclamada a República em Pernambuco, na capitania de Pernambuco, foi proclamado um sistema republicano, foi estabelecida a liberdade de imprensa e a liberdade de credo. É interessante por quê? Porque aí o governo que foi instituído naquele momento, eles falaram, nós precisamos, agora que nós tomamos o governo, nós precisamos de um apoio popular. E não só popular, um apoio da elite também. Então vamos tomar uma série de medidas que pode favorecer algumas pessoas e essas pessoas vão aderir ao movimento e aí a gente vai conseguir a independência. Então foi estabelecido o quê? Foi estabelecido uma liberdade de imprensa e a liberdade de crédito. Liberdade de imprensa, por quê? Porque aí você poderia, né, você tinha a liberdade de expressão, poderia falar tudo aquilo que você achasse pertinente. Liberdade de credo, por quê? Porque em Pernambuco não tinha somente cristãos, não tinham somente católicos, você também tinha muitas pessoas que eram adeptas a religiões, vamos dizer, africanas, tinha também judeus, você tinha até mesmo alguns protestantes desde a época lá dos holandeses que estiveram presentes em Pernambuco. Então, liberdade de credo. Os impostos criados por Dom João VI foram abolidos. Abolidos, tem um aboloídos, não, tira o olho. Eles foram abolidos, os impostos criados por Dom João VI, eles foram abolidos. Então ele tirou os impostos, dessa forma a população ia ficar muito feliz, né? A população ia ficar feliz e a população ia aderir à revolução ali, apoiar os revolucionários. Instituiu-se o princípio dos três poderes, dos pensamentos ali, o pensamento ali de Montesquieu, né, o poder legislativo, judiciário e executivo. Aumentaram os soldos dos soldados. O que é isso? Aumentou o salário dos soldados, porque os soldados reclamavam, estavam querendo fazer revolta também, porque os seus salários estavam muito baixos. Então, os revolucionários, né, que haviam proclamado a República, aumentam o salário dos soldados, assim os soldados vão aderir também à revolução, não vão ficar contra a revolução. Houve a manutenção do trabalho escravo. Olha aí, presta atenção nessa jogada, que essa jogada é importantíssima. Essa manutenção do trabalho escravo, isso é muito complicado. Por quê? Aí você fala, pô,
Mas por que a manutenção do trabalho escravo? Porque dentro da Revolução Pernambucana você tinha muitas pessoas que pertenciam à elite e eram proprietários de escravos. Então esses não queriam a abolição da escravidão dentro de Pernambuco. E aí, nessa decisão, né, de tentar buscar apoio, os revolucionários mantiveram, né, fizeram ali a manutenção do trabalho escravo, porque eles também queriam o apoio da elite. Então, olha lá. É importante esse momento. A gente falou da Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira foi um movimento que, né, na realidade, quem participou foi uma elite. Então, eles não queriam a abolição da escravidão. Pois nós falamos da Conjuração Baiana, 1798. Teve um apoio, teve uma participação muito grande de populares. E eles queriam a abolição da escravidão. E agora a Revolução Pernambucana, que eles não queriam a abolição da escravidão. Eles queriam a manutenção do trabalho escravo. Você tem 3 movimentos emancipacionistas que nós falamos, 2 deles com uma participação muito forte da elite. A Inconfidência Mineira e a Revolução Pernambucana. Não confunda aí, hein, pessoal. Ah lá. A Revolução Pernambucana, ela alcançou outras localidades também. Ela não ficou restrita só a Pernambuco. Ela alcançou a Paraíba, ela alcançou o Rio Grande do Norte e o Ceará também. Então, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, eles acabaram, vamos dizer ali, proclamando independência em relação ao resto do Brasil e em relação a Portugal. Foram enviados emissários, né, desse movimento emancipacionista para outros países, que é também uma influência da independência dos Estados Unidos, que eles fizeram isso também. Quando os americanos, né, os estadunidenses, eles proclamaram independência, eles fizeram isso, eles mandaram representantes para a Espanha, a Holanda, mandaram representantes para a França também e conseguiram apoio da França. Os franceses deram um apoio muito forte, financeiro, bélico, foi bem interessante. Então, os revolucionários, eles acabaram enviando emissários para outros países para conseguir apoio e, consequentemente, conquistarem a independência. Sem o apoio popular, os revolucionários acabaram enfraquecendo. E não foi só a questão do apoio popular. Vamos dizer que as lideranças, eles começaram a divergir entre eles. Porque dentro dos, vamos dizer, dos revolucionários, entre os revolucionários, você tinha a elite, mas você tinha alguns populares também. E esses populares começaram a brigar com essa elite, porque os populares queriam a abolição da escravidão. E a elite não queria dar a abolição da escravidão de forma alguma. Então eles começaram a entrar em divergências. E essas divergências, eles acabaram enfraquecendo, acabaram, vamos dizer assim, se desentendendo, as lideranças ficaram muito dissipadas, o governo central se apoiou disso, o Dom João acabou mandando tropas do exército, vamos dizer, brasileiro / português, porque o Brasil ainda era de Portugal naquela época, do exército brasileiro / português, mandou um exército da Bahia e exército também do Rio de Janeiro para sufocar essa revolução que aconteceu em Pernambuco, mas se alastrou também pela Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Então o Dom João mandou tropas da Bahia, mandou tropas também do Rio de Janeiro, e essas tropas acabaram sufocando a Revolução Pernambucana. As lideranças Domingos José Martins, José de Barros Lima, Cruz Cabugá, Padre João Ribeiro, todos esses acabaram sendo aprisionados. O Dom João VI, ele organizou uma violenta repressão. Ao todo, 9 pessoas acabaram sendo enforcadas e outras 4 foram arcabuzadas. O que é isso? Foram fuziladas. Arcabuzes, né, era uma arma que existia, arcabuz. Então, foram 9 pessoas enforcadas e outras 4 pessoas foram arcabuzadas. No total, então, 13 pessoas acabaram sendo mortas. As 9 pessoas enforcadas, algumas delas também foram esquartejadas. Aí você tem a bandeira de Pernambuco, que é a bandeira da revolução, né, ali pernambucana. Então, outro movimento emancipacionista fortíssimo, mas um movimento emancipacionista que também, vamos dizer assim, não teve sucesso.
Você teve dois movimentos que a gente acabou de comentar, né, anteriormente, a Revolução Pernambucana, a Inconfidência Mineira, que foi um movimento que não aconteceu, porque o governo descobriu anteriormente, na época, lembra que eu falei para vocês, o Visconde de Barbacena descobriu, porque houve a delação por parte de Joaquim Silveira dos Reis, ele dedurou a todos, o Visconde de Barbacena então sufocou toda a Inconfidência Mineira. Os inconfidentes foram presos e não aconteceu o movimento. Porém, foi muito importante porque propagandeou as ideias iluministas, né? Foi o primeiro movimento que falou de independência e o primeiro movimento que falou também de república. Depois a gente falou da Conjuração Baiana, que foi um movimento que acabou não acontecendo também, mas foi um movimento importantíssimo porque ele teve a participação popular muito forte. É um movimento que não aconteceu por quê? Porque das pessoas que, vamos dizer assim, pregavam cartazes e distribuíam cartazes, depois dos panfleteiros, né, acabou sendo aprisionado, foi torturado, acabou dedurando todos aqueles que participavam do movimento. As pessoas foram presas e alguns deles acabaram sendo mortos também, principalmente por enforcamento. Também foi um movimento que não aconteceu. E a Revolução Pernambucana que aconteceu, eles tomaram o governo. Eles chegaram a tomar o governo. O governador acabou fugindo para a cidade do Rio de Janeiro, as lideranças eles acabaram tomando o governo, instituíram uma república, começaram a tomar uma série de medidas, como o aumento dos salários dos soldados, né? Começaram a tomar, que eu já havia comentado, a proclamar a república, deram liberdade de imprensa, liberdade de credo, também instituiu os 3 poderes, só que manteve uma manutenção da escravidão. Os revolucionários não se entendiam, porque você tinha parte de populares envolvidos, eles não se entendiam, e acabou que o movimento foi enfraquecendo, isso facilitou a ação do governo central. Dom João VI mandou tropas do Rio de Janeiro e da Bahia, que sufocaram esse movimento, a Revolução Pernambucana, 1817. Mas foi um movimento muito importante também, por quê? Porque também propagandeou as ideias iluministas, propagandeou, né, ideias de independência. 1817, a independência do Brasil veio em 1822, né, a proclamação, porque a independência mesmo só veio em 1825. Só para voltar um pouquinho aqui, na Inconfidência Mineira, para a gente ver aquele quadro que eu havia colocado para vocês. A Inconfidência Mineira, esses 3 movimentos emancipacionistas são muito importantes, mas a Inconfidência Mineira é talvez o mais famoso dos 3 movimentos, apesar de não ter acontecido. Principalmente por causa da história, né, do Tiradentes. O Tiradentes que foi retratado não só nesse quadro que eu coloquei para vocês, do Leopoldino, mas também por causa de outro quadro também que ele foi pintado com uma bata branca, o Tiradentes, foi pintado com uma bata branca, até a corda no pescoço dele, uma barba grande, um cabelo grande. Na realidade, aquela imagem foi uma imagem que ela foi, vamos dizer assim, produzida propositalmente. Na realidade, quando houve a proclamação da República Brasileira em 1889, os militares que proclamaram a República, né, e Marechal Deodoro entre eles, os militares eles diziam que havia falta de um herói brasileiro. O Brasil não tinha heróis. Então foi criado um herói republicano. E aí foi criado, né, a figura do Tiradentes, né, como o primeiro herói brasileiro. Mas por que Tiradentes? Porque a Inconfidência Mineira foi o primeiro movimento que falou de proclamação de república no Brasil. Em 1889, a proclamação da república, vamos criar um herói. E aí criou-se o herói Tiradentes. E criou-se o herói Tiradentes na imagem de Jesus Cristo, a imagem que supostamente seria a imagem de Jesus Cristo. Barba comprida, cabelos longos, uma bata branca, Jesus Cristo. Então, o Tiradentes foi o primeiro herói republicano. Né? Por isso que você tem até, como se diz ali, o feriado, 21 de abril, né? Tiradentes, a morte de Tiradentes. Então tá aí, falamos de 3 movimentos emancipacionistas. Inconfidência Mineira, 1789, Conjuração Baiana, 1798, e Revolução Pernambucana 1817. Espero que vocês tenham aproveitado. Até mais.